Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs, uma parábola de Jesus para nós, para as nossas vidas, uma parábola um pouco diferente, aí precisamos aí uma reflexão para entender a mensagem de Jesus. A motivação de Jesus, ao contar as parábolas, meus caros irmãos e irmãs, Jesus parte sempre, digamos assim, do universo conhecido, ou seja, ele parte daquilo que era o cotidiano das pessoas, né? Aquilo que era as coisas que as pessoas estavam acostumadas a ter, a lidar, a enfrentar. Ou seja, dentro desse conhecido, desse universo conhecido, as parábolas, né, que falavam justamente disso, Jesus coloca os seus ensinamentos para nós, o anúncio, a boa nova, a boa notícia, o evangelho. Então hoje ele contou uma parábola para falar também, como ele sempre faz, sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, sobre a realização desse reino de Deus, como que ele acontece em nossas vidas. A motivação de Jesus para contar as parábolas é sempre essa, né? Responder essa questão. E na parábola que ele conta sobre uma festa de casamento. Bom, para a gente entender o que ele quer dizer, como é que se davam os casamentos na época de Jesus? A festa, né, era um pouquinho diferente do que normalmente hoje as pessoas fazem, né, as pessoas fazem culturalmente, né? Lá a festa de casamento, na verdade, durava-se às vezes até uma semana. Na verdade, se casavam, né, e se entrava na família. E tinha uns passos muito interessantes, né, que se davam para nessa festa, do simbologia daquilo que estava sendo assumido. Deixa eu dar os 2 primeiros passos aí, que ajuda a nossa compreensão para essa parábola. Então, primeira coisa que se fazia, quando começava então a cerimônia, né, do casamento, que durava uma semana, como eu disse, uma festa na casa da noiva. Então, todos eram recebidos aí pela família da noiva e se festejavam então aquelas famílias que estavam unindo as forças, né? Num segundo momento, era uma festa, não no mesmo dia, uma festa na casa do noivo.
E aí que era interessante, né? Tinha uma tradição de formar um cortejo, uma procissão, vamos dizer assim, em que a noiva, acompanhada por outras moças solteiras, parentes, vizinhos, pessoas da comunidade, da rua, do bairro, da vila, né? Aí fala de 10 moços, né? Podia ser mais, podia ser menos. Então o cortejo acompanhava a noiva, levando-a, né? Ela já estava se desvinculando da sua família, né? E então essas pessoas levavam ela para a segunda festa, a continuidade da festa do casamento, na casa do noivo, né? É onde ela ia morar, né? Numa sociedade patriarcal, casava e ia morar com a sogra, né? Que coisa boa. As moças todas iam juntos, né? Para estar ali apoiando e tudo mais. Bom, essa era a dinâmica aí desses 2 primeiros passos do casamento, né? Que depois tem a sequência, mas o que interessa para a gente entender a parábola é justamente essa. Esse exemplo que Jesus está usando. Muito interessante. Bom, mas aí começam algumas coisas esquisitas aí. E aí que está justamente aonde que está a mensagem de Jesus. Primeiro, cadê a esposa? Fala das 10 moças, mas não fala nada da esposa, que devia estar junto, ela que devia estar sendo levada. Segundo, o noivo tinha que estar lá para receber. Por que ele não estava? É que negócio de ficar demorando, chegar no meio da noite, que coisa mais gozada. E esse óleo? E essas lâmpadas? De onde saiu isso? Para que esse óleo? Por que essa lamparina? E que história é essa de comprar óleo no meio da noite? Vai comprar onde? Está tudo fechado. Então, algumas coisas aí não se encaixam, né? De propósito, justamente para despertar em nós e dar a oportunidade de a gente refletir um pouquinho, né? Tinha uma grande questão na época em que o Evangelho de Mateus está sendo escrito. Passaram-se, quando o Evangelho de Mateus é finalizado, havia passado mais de 50 anos desde a ressurreição de Jesus, né? Então, Mateus, na verdade, ele está resgatando e anunciando para nós os ensinamentos de Jesus, mas ele está procurando dar respostas a problemas da comunidade da sua época. Mas qual que era a grande questão? Aonde que as pessoas, 50 anos depois, quando esse evangelho é escrito, estavam se questionando? Olha, tinha uma certeza absoluta. Jesus virá na sua glória de forma definitiva, no final dos tempos, para estabelecer o seu reino, o reino definitivo. E essa certeza vem porque Jesus disse para nós que viria. E daí que vem a certeza. Então isso, no primeiro momento, era anunciado com entusiasmo. Vamos esperar, vamos nos preparar, vamos estar pronto para celebrar a sua volta definitiva. E aí vai passando o tempo. Vai passando o tempo, como eu falei, de 50 anos, mas ele vai vir quando? Eu tenho uma coisa para resolver essa semana, eu precisava dele para resolver para mim, ele vem ou não vem? Como é que fica essa questão? Essa é uma primeira questão que angustiava as pessoas. Uma segunda questão muito interessante tratada para nós na segunda leitura, na carta de São Paulo, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a questão dos mortos. Que questão? As pessoas começaram a falar. Bom, ele vai estabelecer o seu reino, para nós que estamos aqui. Mas para quem já morreu? Como eu disse, passados 50 anos, não eram nem as mesmas pessoas da época de Jesus, eram outras. Os apóstolos haviam até, boa parte deles já morrido. Os cristãos já tinham morrido bastante gente. Mas como é que fica? Esses aí se perderam para sempre? É uma outra questão. Quando ele virá? E como será? Aí Paulo responde para nós essa segunda questão. Não, de forma alguma. Quando Cristo vier na sua glória, os que adormeceram com ele, ou seja, os que morreram, aqueles que na verdade morreram, mas em comunhão com ele, em comunhão justamente com o seu projeto de amor, em comunhão com o Evangelho, esses vão ressuscitar. Primeiro até que nós, né? Primeiro a premissa, ou seja, os que morreram ressuscitarão. Depois todos nós vivos, diz Paulo, né? Participaremos desse momento de glória. E quem está aqui não está em vantagem, muito pelo contrário. O que dá vantagem para nós é outra coisa. É o azeite.
É o óleo da lamparina, que a gente vai refletir sobre isso. O que, na verdade, nos garante é justamente isso. Então, diante desse questionamento, voltemos na parábola. Quem é o noivo? É Jesus. O que é o começo da festa? É o reino definitivo? É ele chegando no final dos tempos para estabelecer o seu reino? A demora justamente simboliza isso, a inquietação daquelas pessoas querendo para ontem. Mas que, na verdade, a preocupação, o foco, digamos, deve ser outro. É por isso que, na sequência, continuando a parábola, quem que é a esposa? Somos todos nós. Com toda certeza. A nossa vida, a nossa caminhada de fé e de esperança, se coloca aí, digamos, um cortejo, uma procissão, para falar. Esse cortejo, essa procissão, tudo aquilo que acontece na nossa vida, é a nossa caminhada de fé. É a nossa caminhada de esperança. É a nossa determinação de caminharmos para Deus. De vivermos esse reino definitivo. De estarmos prontos para que esse reino definitivo aconteça na nossa vida. Então, nessa caminhada, meus caros irmãos e irmãs, somos chamados a viver com determinação aquilo que é de Deus. A primeira leitura aí destaca para nós a sabedoria de escolher aquilo que é de Deus, meus caros irmãos e irmãs. Então, continuando a história, o que é o óleo? O óleo é tudo aquilo que nós fazemos de bom dentro do projeto de Deus. É como se nós fôssemos ganhando uma reserva, toda a bondade que nós fazemos. E a gente lembra sempre que essa bondade não é aquilo de bom que nós fazemos para nós. Aquilo de bom que nós fazemos para nós pode ser muito interessante, mas não é isso que fala o Evangelho. Não é isso que nos leva para o céu. Aquilo de bom que fazemos para nós pode tornar a nossa vida melhor, sim, é verdade, é legítimo, é de Deus. Mas aquilo que leva para o céu é aquilo que fazemos para os outros. Porque é justamente aí que mostra a nossa compreensão daquilo que é de Deus, aquilo que é o Evangelho de Jesus. Deixa eu falar de um outro jeito, como eu falei nas outras missas. Alguma vez na sua vida estava saindo de casa e você fala assim, eu vou para a missa. Aí alguém fala assim para você, reza para mim. Você já passou por isso? Reza para mim. Bom, a gente deve rezar para quem pede para a gente que reze por ele? Claro, com toda certeza. Rezarmos. E o que a gente deve colocar na nossa oração? Pedir pela pessoa, sim. Mas pedir pela pessoa que ela possa, na verdade, descobrir a importância de Deus na vida. Pedir para a pessoa que ela possa compreender que a gente deve caminhar juntos, como igreja, como comunidade, como povo de Deus. Pedir que elas encontrem com Deus, meus caros, e a nossa oração ajuda justamente isso. Mas o que ajuda principalmente, meus caros irmãos, se a gente quer ajudar a pessoa, se a gente quer ajudar que a pessoa de fato encontre com Deus, ajuda se nós, na verdade, formos pessoas boas. Que ela possa falar assim, gente, ela vai lá, ela reza, ela vai na missa, e ela é uma pessoa cada vez melhor. Olha que bonito, olha que testemunho. Porque se a gente vem e a gente é pessoas ruins, nós não estamos ajudando, nós estamos afastando as pessoas. Olha só, ela vai, reza, e olha o resultado, olha como ela é ruim comigo. Ou seja, na verdade, meus caros irmãos e irmãs, rezarmos e darmos o testemunho da nossa fé, para que a partir desse testemunho, a pessoa também possa se encontrar com Deus. É por isso, meus caros irmãos e irmãs, que aquelas moças na parábola, elas não podiam dar o óleo para as outras. Assim, num sentido lógico, assim, não, fica aqui do meu lado, a gente vai juntas, né? A lamparina fica para nós duas. Não seria assim, o lógico? Mas a parábola, na verdade, quer nos ensinar uma coisa diferente. Tem algo que é de nós. A nossa vida é responsabilidade nossa. A nossa salvação nesse projeto de Deus depende das nossas atitudes. Ajudamos os outros pelo testemunho.
Podemos ser ajudados pelos outros, pelo testemunho deles, é verdade. Mas tem aquilo que depende somente de nós. É por isso que o óleo não pode ser repartido. O óleo, na verdade, nós acumulamos em nós, para que o nosso coração possa ser iluminado por Deus, a partir dessa chama, alimentado por esse óleo, que é as nossas boas obras. É tudo de bom que nós fazemos em nossa vida. Então nós estamos nessa caminhada, nesse cortejo diante do casamento, né, para o reino definitivo de Deus, buscando acumular, né, com as nossas boas obras, esse projeto de amor, o nosso testemunho, para que esse projeto de amor possa acontecer nas nossas vidas. E nessa caminhada, meus caros irmãos e irmãs, né, com determinação, com as nossas responsabilidades, buscando viver uma dimensão de vida de igreja, para que o projeto de Deus aconteça. E é muito interessante aí na parábola, que diz assim, 5 jovens eram previdentes, e 5 eram imprevidentes. O que significa? Vamos pensar o sentido da palavra. Uma pessoa previdente, o que ela consegue? Prever, né? Ela consegue prever. Ela consegue adivinhar? Não, ela não é adivinha. Não é previdente nesse sentido. É uma pessoa que, diante de uma situação, ela consegue perceber o que é de Deus. Isso é ser uma pessoa previdente. Ela consegue perceber o que ela vai edificar no amor de Deus. O que é acumular esse óleo? Sim, porque se o resultado daquilo que fazemos é gerar o amor de Deus, nós estamos sendo previdentes. Nós estamos participando desse projeto de amor. Se o resultado das nossas ações não é gerar esse amor, é a discórdia, é a desunião, é a exclusão, não é previdente, não é esse projeto de amor. Essa previsão de meus caros irmãos e irmãs, e conseguir antecipar uma situação, olha, veja bem, essa coisa não pode ser de Deus. Não está edificando no amor de Deus. Às vezes o que acontece nas nossas vidas, meus caros irmãos e irmãs, é que nós fazemos algumas concessões. E a gente faz pequenas concessões. E nas pequenas concessões, a gente às vezes vamos afrouxando. Vamos, digamos assim, não sendo fiel ao projeto de amor de Deus. E às vezes uma pequena situação que a gente permite que aconteça na nossa vida de errado, isso ganha uma proporção, porque o erro gera mais erro, a mentira gera mais mentira, a discórdia gera mais discórdia, e às vezes uma coisa que começa insignificante, assume uma proporção absurda, imprevidentes. Não fomos sábios, como fala a primeira leitura, não agimos com sabedoria, não colocamos a nossa fé, a nossa confiança nesse projeto de Deus, nesse projeto de amor. E a conclusão da parábola é assustadora. Afastai-vos, não vos conheço. Como que Deus nos conhece? Pelas boas obras que nós fazemos. Nessa caminhada de vida, da nossa vida, nós somos chamados a viver o amor de Deus, alimentar essa caminhada através da oração. Através da escuta da palavra de Deus, como estamos fazendo nesse momento, meditando a palavra de Deus. Através da comunhão na Eucaristia. Isso é o caminho. Mas se tudo isso não nos levarmos concretamente a sermos pessoas boas, nós não estamos abastecendo o óleo. Nós não estamos acumulando óleo. E o grande risco é justamente esse, não vos conheço. É a figueira seca lá que fala Jesus, né? A árvore seca, incapaz de dar fruto. E o fruto pode ser, meus caros irmãos, acontecer na nossa vida, ser esse óleo que nos alimenta, que alimenta a chama da nossa fé, da nossa esperança e da nossa vida. E dizia justamente isso, os frutos de bom que somos capazes de fazer para os outros, além daquilo de bom que conseguimos fazer para nós mesmos. Que o projeto de Deus seja presente, que vivamos esse amor, que alimentemos a nossa vida e a nossa esperança com esse óleo, na verdade, que nos coloca dentro do projeto de Deus. Nós continuamos a missa.